Quais são os tipos de pecados sexuais? Há vários tipos de pecados sexuais. Segue abaixo alguns deles. Primeiro pecado: a cobiça para adulterar. É um desejo intenso de ter relações sexuais com uma pessoa casada. Além de envolver os pensamentos, envolve a intenção de seduzir através de olhares lascivos, palavras, gestos e roupas sensuais, sendo considerado no contexto bíblico um pecado de adultério no coração. Este pecado não ocorre na carne, mas no pensamento. Em Mateus 5:28, Jesus disse: Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Segundo pecado: o adultério. É toda a relação sexual praticada por pessoas casadas fora do casamento. O sétimo mandamento da lei de Deus é não adulterarás, conforme Êxodo 20:14. Terceiro pecado: o comportamento efeminado. É o ato do homem se comportar como uma mulher no vestir, nos gestos, nos adornos e no relacionamento com os homens. Em Deuteronômio 22:5 está escrito: Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Quarto pecado: a fornicação. É toda a conjunção carnal fora do casamento, inclusive os atos praticados pelos solteiros. Em 1 Coríntios 6:18, Paulo lhes aconselhou dizendo: Fugi da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Quinto pecado: a lascívia. É um comportamento libidinoso desregrado pelo qual a pessoa só pensa em buscar a satisfação sexual através de todos os tipos de pecados sexuais, iniciando por pornografia de imagens e vídeos, sedução através de vocábulo obsceno e gestos obscenos, danças sensuais, uso de roupas sensuais, curtas, transparentes, justas, como também a prática de adultério, fornicação, prostituição, pedofilia, homossexualismo, incesto e zoofilia. É o vício por sexo. Paulo escreveu em Gálatas 5:19 sobre a lascívia, dizendo: Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. Sexto pecado: a luxúria. É o pecado mencionado na Bíblia como concupiscência da carne, ou desejos carnais descontrolados. Na primeira carta de João 2,16, ele escreveu sobre a luxúria com as seguintes palavras: Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. A lascívia se refere aos prazeres sexuais descontrolados, mas a luxúria se refere ao uso desenfreado de todos os tipos de prazeres carnais, como sexo, acúmulo de bens materiais, diversão, poder, dinheiro e comida. A luxúria é um dos maiores pecados, pois leva a pessoa a pensar somente em satisfazer os seus desejos, sem se importar em prejudicar as pessoas. Não é pecado utilizarmos as coisas boas da vida, desde que as utilizamos com moderação e a nossa prioridade seja amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Sétimo pecado: a sodomia ou homossexualismo. É a prática de atos sexuais com pessoas do mesmo sexo. O termo sodomia se refere aos habitantes de Sodoma que foram destruídos por causa do homossexualismo. O apóstolo Paulo disse que o desprezo dos homens pelo Criador fez com que ele os abandonasse e foram possuídos pelos desejos pecaminosos. Em Romanos 1:26-27, Paulo escreve sobre isso com as seguintes palavras: Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Nono pecado:
A zoofilia é a prática de atos sexuais com animais. Em Levítico 18:23 está escrito na lei de Moisés: nem te deitarás com um animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para ajuntar-se com ele. Confusão é. 10º pecado: o incesto. São relações sexuais praticadas entre pessoas que, pela lei ou pelos costumes, não podem se casar. Ocorre geralmente entre pessoas consanguíneas até 3º grau de parentesco, mas o incesto pode acontecer também entre madrasta e enteado ou padrasto e enteada. Em Levítico 18 são citados muitos casos incestos, mas o versículo 6 é mais abrangente, onde está escrito: nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. 11º pecado: a pornografia. É a utilização de imagens de pessoas nuas ou sensuais para estimular o desejo sexual. Em Ezequiel 23, Deus fala para Ezequiel que os reinos do norte e do sul de Israel representam duas mulheres amadas por Deus, mas elas se prostituíram com os egípcios, com os assírios e os caldeus, adorando seus deuses. Nos versículos 14 e 16, uma delas viu na parede imagens de homens caldeus fortes e sentiu grande desejo de se prostituir com eles. O versículo 16 relata o seu pecado de pornografia com as seguintes palavras: assim que ela os viu, desejou-os ardentemente e lhes mandou mensageiros até a Caldeia. 12º pecado: a pedofilia. É a prática de atos sexuais com crianças com ou sem a conjunção carnal. Na Bíblia não há nenhuma menção indireta da pedofilia. Entretanto, o pecado da fornicação se refere também à pedofilia. Jesus, conhecendo a possibilidade de alguém envolver uma criança nesse e outros pecados, disse em Mateus 18:6: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. Deixe seu like, se inscreva, compartilhe e comente abaixo para que o YouTube envie este vídeo para as demais pessoas. Até o próximo vídeo.